Bom dia, pessoal. Então vamos às correções de matemática. Então nós vimos sobre medidas de temperatura e aqui no Brasil nós usamos os graus Celsius, certo? E a nossa escala vai de 0 a 100 graus. Então quando eu falo 0 é quando a água ela perdeu todo o calor dela, né? Ela tá naquele estado de congelamento. E 100 graus é o estado de ebulição, quando ela já está em vapor, certo? Aí tinha a primeira atividade da página 140, que era o pesquise. No geral, as temperaturas são mais altas no verão ou no inverno? No verão. Quando uma medida de temperatura passa de 12 graus para 21 graus, dizemos que ela subiu ou baixou? Quantos graus Celsius? Então, se eu for contar de 12 até 21, vamos ver, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, significa que ela subiu 9 graus Celsius. C. No Brasil, as temperaturas registradas na região Nordeste geralmente são mais altas ou mais baixas do que as registradas na região Sul. Então, no Nordeste do país, as temperaturas são mais altas. D. Qual é a medida de temperatura na qual a água passa do estado líquido para o estado sólido, o gelo? Então, ela tem que estar em 0 graus Celsius. Daí nós fomos para a página 141. Aí tem o gráfico durante uma semana da temperatura diária. Atividade A. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada nessa semana? E em que dia? Então, a temperatura mínima foi de 6 graus Celsius na quinta-feira. B. E qual foi a medida de temperatura máxima registrada nessa semana? Em que dia? Então, a temperatura mais alta nessa semana foi de 18 graus Celsius na quarta-feira. C. Em que dia da semana a medida de temperatura máxima foi de 14 graus Celsius? Então, foi na sexta-feira. Então, todas essas questões eram de observação do gráfico, certo? Aí tem a D. Qual foi a medida de temperatura mínima registrada no domingo? Então, foi de 9 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as medidas de temperatura máxima e mínima registradas na segunda-feira? Então, na segunda-feira, a mínima foi de 8 graus e a máxima de 12 graus. Então, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então, a diferença são de 4 graus Celsius. F. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada com maior frequência nessa semana? Quantas vezes ela foi registrada? E quais dias da semana? Então, a temperatura máxima que mais se repetiu na semana foi de 16 graus Celsius. Ela se repetiu 3 vezes na semana, que foram nos dias domingo, terça-feira e quinta-feira, certo? Aí vocês tiveram pesquise, que vocês teriam que descobrir o que significa aquecimento global, né? Então, o que eu achei foi um aumento da temperatura média que está acontecendo ao longo do tempo no planeta. Então, com o passar do tempo, a temperatura do planeta ela está aumentando. E a B ela pede as consequências disso. O que faz isso acontecer? Então, é o desmatamento desenfreado, né? São as queimadas, as poluições, certo? Então, as indústrias soltam muita fumaça, os veículos, né? Então, toda essa poluição, ela contribui com o aquecimento global, certo? Aí nós tivemos o Tecendo Saberes, que fala sobre a idade de Cabral e Pero Vaz de Caminha quando vieram ao Brasil. Aí tem lá 1. Use as informações do texto e responda. Em que ano Pedro Álvares Cabral nasceu e Pero Vaz de Caminha? Então, ele fala
que Cabral completou 33 anos quando ele chegou aqui em 1500. Então, para ficar mais fácil, eu faria 1500 menos 33, que daria 1467. Então, Cabral nasceu nesse ano. E Caminha, em 1500, ele fez 50 anos. Aí eu vou fazer 1500 menos 50, que vai dar 1450, certo? B. Qual é a diferença entre a idade de Pero Vaz de Caminha e Pedro Álvares Cabral? Completaram em 1500. Então, aí eu teria que pegar a idade de um pelo outro. Então, eu vou pegar os 50 anos de um e o 33 de outro. 50 menos 33 são 17 anos, certo? C. A Esquadra de Cabral chegou no Brasil no dia 22 de abril de 1500. Qual foi a data de partida de Portugal? Então, nós podemos pegar um calendário e fazer a contagem. Essa viagem, ela durou 44 dias, certo? De Portugal até aqui o Brasil. Como eles chegaram no dia 22 de abril, eu vou contar para trás. 21, 20, 19. Então, se eu for contar para trás esses 44 dias, eles saíram de Portugal no dia 9 de março de 1500, certo? Aí na página 143, tem outra carta, carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para comunicar-se com o rei de Portugal. Como você acha que a carta foi levada ao rei naquela época? De navio, né, gente? Não tinha correio, não tinha nada nessa época. B. Você já escreveu uma carta para alguém? Era pessoal. C. Como fazemos para que uma carta chegue ao seu destino? Hoje nós utilizamos o correio, né? D. A carta é um meio de comunicação. Atualmente, é um meio de comunicação. Atualmente, utilizamos outros meios de comunicação. Liste pelo menos mais 3. Então, eu posso utilizar mensagens de texto, e-mail e redes sociais. E aí, você achou a linguagem da carta muito diferente da que usamos hoje em dia? Você achou essa linguagem fácil ou difícil de entender? E essa resposta é pessoal. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me chamar. Um beijo e tchau, tchau!